A paz do Senhor, irmãos. Você está no melhor lugar do mundo. Nesta tarde, Deus já tem falado em nossos corações. E quantas das vezes Deus nos abençoa com tantas coisas, né? Por algum motivo. A gente fica, chega a murmurar, reclamar de alguma coisa. Mas eu quero te dizer, lembra de tudo que o Senhor fez na tua vida até hoje. Se não está valendo a pena você estar na presença dEle, nos caminhos dEle, servindo a Ele. Então é momento de gratidão, é tarde de gratidão a Deus, de agradecer a Deus por todas as coisas. E principalmente por Ele estar conosco, pela promessa cumprida, que Ele disse que nunca nos abandonaria, em momento algum, em circunstância alguma, no momento algum das nossas vidas, circunstância alguma, Ele nos deixaria só. Eu quero pedir perdão pela minha voz, mas eu quero te dizer que eu também tenho muitas vezes para agradecer a Deus. Eu tenho essa voz meia rouca e muitas das vezes eu perco a voz quando eu estou orando para alguém no meio da pregação. Mas eu quero te dizer que até os 9 anos de idade eu dependia daquelas bombinhas para asma. Eu sofria de bronquite asmática e era terrível, eu vivia em médico. Eu tenho um padrinho que é médico, mas ele cuidava muito bem de mim, mas mesmo assim não era fácil. Eu cheguei até a me internar por causa de bronquite asmática. Então, eu quero que você entenda que eu já falei para o Senhor, eu nunca pensei em pregar a tua palavra, eu nunca pedi para Deus isso. Mas Deus que me chamou e Ele disse para mim, faça o que eu te mando, somente obedeça. Então eu tenho cumprido a ordem do Senhor. Eu quero te dizer que muitas das vezes a gente não tem capacidade, mas quem é capaz, quem é que faz tudo é Deus. É Deus que é dono de todas as coisas, é Ele que opera, é Ele que faz milagres, é Ele que faz maravilhas. Nós somos humanos, nós somos limitados, nós somos muitas das vezes incapazes de algo, mas o Senhor faz por nós, é Ele que faz, irmãos, e a presença dEle, o Espírito Santo está aqui nesta tarde, a presença gloriosa do Senhor Jesus está aqui, e quem vai fazer o impossível na tua vida é Ele que vai fazer. E eu quero te dizer, não reclame de nada da tua vida, de algum defeito, de algum complexo que você tem, somente agradeça por tudo, e pelo jeito que Deus te fez. Se Ele quis te trazer ao mundo desta maneira, desse jeito, você agradeça, não reclame, somente glorifique a Deus. E agradeça a Deus por tudo, porque só o dom da vida que Ele nos dá, direito de estar vivos, de existir, já é o bastante para agradecer a Ele, para louvar a Ele todos os dias das nossas vidas. E eu quero trazer algo que o Senhor tem colocado no meu coração desde domingo com a irmã Penha. Obrigado, irmã Penha, Deus te abençoe pelo convite para trazer uma palavra nesta tarde. Eu tenho orado, tenho buscado a face do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer falar com o teu povo, na tua igreja naquele dia. E o Senhor tem me dado essa mensagem fortemente no meu coração, que está aí no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Eu vou estar lendo para adiantar, porque eu não quero passar do tempo, irmãos. Está escrito assim, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Irmãos, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água
tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa palavra é muito forte, irmãos, é poderosa, tremenda, porque a mulher samaritana estava dizendo para Jesus: como o Senhor vai tirar a água do poço? Se o poço é fundo, o Senhor não tem recursos para tirar a água para me dar. Mas o Senhor, como é o Senhor dos senhores, Ele não estava falando da água natural, essa água que a gente bebe, que nós bebemos, água potável. Jesus estava falando da água da vida. E Ele, sendo o Senhor soberano, sendo o Senhor dos senhores, Ele era a própria fonte de água da vida. Ela estava falando com a própria fonte. Ela não estava entendendo, mas o Senhor estava tentando explicar para ela que a água que Ele queria dar para ela era uma água espiritual. E eu quero te dizer que nós vivemos momentos, e isso Deus tem me dado para você entender, você vai entender a mensagem. Nós estamos vivendo dias escaldantes. O calor está terrível, o sol cada dia mais quente. Você anda durante o dia a pé nessa cidade, onde você for, é terrível. Anda 1 hora, 2 horas, é terrível, irmãos. Está em tempo de queimar o couro cabeludo da nossa cabeça já, de tão quente que está. E muitas das vezes até dor de cabeça dá, porque você andou debaixo de um sol terrível. A temperatura tem estado muito alta. E o que o Senhor colocou no meu coração tem a ver com a nossa vida espiritual. Como o sol está escaldante, a temperatura está terrível. Você deseja uma sombra, você deseja uma árvore para você ficar debaixo dela, para você ter um alívio, para receber um ventinho e refrescar o teu corpo físico, né? O Senhor tem falado no meu coração que muitos entraram aqui nesta tarde secos, sedentos dessa água da vida, essa água viva. Que muitas das vezes você está seco por dentro, a tua alma está sedenta, o teu íntimo está sedento, porque as tribulações têm sido terríveis, têm sido escaldantes na tua vida, a pressão do dia a dia, as lutas, como o sol escaldante sobre a nossa cabeça durante o dia. O Senhor tem falado que muitas adentraram aqui nesse santuário, que a pressão tem sido tão terrível na tua vida, os problemas que têm te sufocado, que têm te secado a tua esperança de vencer, a tua esperança de solução tem secado, e você não tem aguentado mais, você tem vindo empurrado para a presença do Senhor, e muitas das vezes sem força, seco por dentro. Mas o Senhor diz nesta tarde que está sedento também para derramar esta água viva que vem do trono da graça dele sobre a tua vida, que você a partir de hoje vai ser uma fonte jorrando, que através da tua vida, que através da tua vida a tua família vai ser salva, porque você vai ser fonte que vem de Deus, da tua casa, no teu lar, da tua família, da tua parentela, que eles vão buscar água, porque eles também estão atribulados, estão aflitos. Eles vão buscar água e essa água vai vir de ti. A esperança eles vão buscar e eles vão encontrar em ti, porque você vai ser uma fonte que Deus vai usar para você abençoar através da tua vida. O Senhor Deus abençoar a tua família, abençoar a tua esposa, teus filhos, a tua esposa, a tua parentela, a tua mãe, teu pai, seja quem for, por quem você esteja buscando. O Senhor diz que através da fonte que vai jorrar através da tua vida vai
largado os seus afazeres, você tem largado o teu trabalho. Muitas das vezes você tem largado compromissos para estar aqui na tarde da bênção. E eu quero te dizer, a tarde da bênção pode ser um culto qualquer, mas não é. É um culto especial, porque quando você sacrifica a tua vida para servir ao Senhor, para buscar a Ele, para estar adorando a Ele, se torna algo especial para o Senhor, porque Ele vê o teu esforço, Ele vê a tua luta, Ele vê a tua dedicação, e é isso. E é um culto especial, é uma tarde de bênção, irmãos. É uma tarde de vitória, é uma tarde de milagres, é uma tarde que Deus pode realizar o impossível hoje. Basta que você crer e buscar e confiar, não duvida que Deus pode fazer na tua vida. Ele quer fazer jorrar esta fonte de água, porque Ele é a fonte de água nas nossas vidas. E essa água que o Senhor disse para a samaritana, que se ela bebesse dessa água, ela jamais teria sede novamente. Não é igual essa água potável que nós tomamos todos os dias, que a mesma hora que a gente já toma, já dá sede novamente, né? Não. Por quê? Porque a partir da hora que o Senhor, a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus, verdadeiramente estiver no teu interior, é isso que Deus quer. Se a partir da hora que estiver no teu interior, você abrir totalmente a tua vida, o teu coração, a tua alma para o Senhor habitar na tua vida, nunca mais você terá sede, você precisará buscar em outros caminhos, em outros lugares, mas somente em Jesus, porque essa água não vai secar na tua vida, você não vai ter sede mais, espiritualmente falando, irmãos, não vai ter sede mais, porque essa água não seca. Se você continuar buscando, servindo ao Senhor com retidão, essa água não vai secar, porque ela vai renovar a cada dia, e vai ser uma fonte que não acaba aquela água. Todos os dias você terá essa água da vida na tua vida, e o Senhor, a presença dEle, a presença gloriosa do Espírito Santo, vai cuidar de você, vai cuidar da tua alma, vai cuidar do teu interior, porque você pode ter tudo na vida, você pode ter dinheiro, você pode ter uma casa, uma mansão, um carro do ano para andar, mas eu quero te dizer que se você não tiver a presença do Deus vivo, a presença do Senhor Jesus dentro de ti, você vai secar, você vai morrer, você vai perder a salvação da tua vida, da tua alma, porque a palavra de Deus diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Você não vai ter força, você não vai ter alegria, você não vai ter paz na tua vida inteira, não vai ter paz interior. E como o sol está escaldante lá fora, as pressões da tua vida estão te sufocando, estão te secando a tua esperança de vitória. E muitas das vezes você diz, não tem jeito, não tem solução, porque eu tenho pedido, está muito escaldante, está muito difícil, essa luta não passa. Quanto tempo eu tenho buscado, quanto tempo eu tenho lutado para buscar essa vitória. O Senhor Deus esqueceu de mim. Eu quero te dizer que jamais Deus esqueceu de você. Ele contempla as tuas dores, a tua lágrima, o teu sofrimento todos os dias. Ele te conhece mais do que você mesma. Deus te conhece mais do que você mesma. Eu quero te dizer que Ele nunca vai te abandonar, mas que nesta tarde Ele quer também sarar feridas abertas, porque muitas mulheres estão aqui nesta tarde, que palavras machucaram vocês, palavras do marido, palavra do namorado no passado, alguém que feriu o teu coração. O Senhor quer curar essas feridas, que muitas das vezes você fala assim, já dei o que tinha que dar, não quero mais, vou separar, vou divorciar, não quero mais esse relacionamento, por causa dos maus tratos, por causa das palavras negativas, por causa de uma palavra que te machucou demais, e você tem remoído, você tem lembrado, isso tem estragado a tua vida, tem estragado o seu relacionamento, mas o Deus vivo quer sarar essas feridas, quer sarar isso, vai fazer você
partir de hoje, vê só o lado bom do seu relacionamento, porque defeitos todas as pessoas têm, todo ser humano tem, mas o Senhor não quer que você abandone teu barco, não, mas que você fica firme, porque a transformação vem dele, a restauração vem dele, e muitas das vezes isso tem te ferido, tem te machucado. Muitas pessoas não sabem, mas o Espírito Santo ninguém engana o Espírito Santo, e ele contempla a tua vida aqui dentro da igreja, e ele contempla a tua vida na rua, na tua casa, no teu quarto, no banheiro, aonde você estiver. O Espírito Santo contempla a tua vida, ele sabe que você passa. E eu sei, o Espírito Santo não mente, irmãos. Essa palavra tem de endereço certeiro. Eu não sei quantas mulheres, eu não sei, mas o Senhor sabe. E nessa tarde ele quer restaurar, porque ele tem mudança de vida. Ele tem milagre para fazer na tua vida, porque a tua família depende da tua entrega a Deus. Por quê? Porque a mulher é a coluna da casa. A Bíblia fala que o homem é a cabeça, mas a mulher é a coluna. Os filhos, o marido, a mulher é espelho do seu lar. É exemplo para os seus filhos, é exemplo para o seu marido. O governo da casa está nas mãos das mulheres. O governo da casa, a mulher é governanta do seu lar. Então, irmãos, e se a estrutura da mulher está abalada, está frágil, os filhos sofrem, o esposo sofre, a mulher sofre todos que estão na sua casa. Mas se a mulher for fortificada, a estrutura for fortalecida, a coluna for fortalecida, nada, vendaval nenhum, problema nenhum, dificuldade nenhuma, seja qual for, ela manterá de pé, porque o Senhor vai sustentar. E ela buscando no Senhor Jesus essa fortaleza, essa força, essa estrutura, nada vai derrubar, nada vai cair por terra, não vai ser desmoronado esse lar, não vai haver separações. No mundo que nós vemos todos os dias casamentos que muitas se espelhavam neles, se desmoronando, se desfazendo. Muitos perguntam: nossa, casal 26 anos de casado e separaram. Eu quero te dizer, por quê? Porque não tinha a presença do Senhor Jesus, não tinha o Senhor Jesus na vida deles. Porque se tivesse, Deus tinha restaurado, Deus tinha consertado o casamento, o que havia estragado, Deus tinha restaurado e consertado, porque Deus é Deus que conserta, irmãos. Deus é Deus que restaura. O vaso quebrado, Ele faz um vaso novo, Ele restaura, Ele não joga fora, Ele restaura. Então, eu quero te dizer, quem está na presença de Deus, tem que buscar em Deus para jamais aceitar um divórcio, aceitar a separação, seja como tipo for. Aguenta até o fim, irmãos. Aguenta, fica firme com o Senhor Jesus. Fica firme com o Senhor Jesus. Busca essa força, essa água viva que o Senhor quer te dar, porque você é fonte de água. Porque eu sou teu Deus. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque sou contigo. Deus é contigo, irmãs. Continua esforçando, porque a mulher é guerreira. A mulher é guerreira, põe isso na tua cabeça. A mulher foi criada com uma força extraordinária, porque a mulher é mulher guerreira. A mulher tem uma força tremenda. É isso que Deus quer fazer de vocês. Uma mulher guerreira, uma mulher valente, uma mulher
quero pedir para as irmãs, por favor, ficar de pé, por favor. Levanta a tua mão para o céu, para o que pode te ajudar, para o que pode operar na tua vida um milagre. Levanta as tuas mãos, porque é sinal de humildade, é sinal de reverência, é sinal que você é dependente de Deus em toda circunstância da tua vida. É sinal que você depende de Deus para tudo. E abre o teu coração e creia que Ele vai tocar na tua vida nesta tarde, que Ele vai fortalecer o teu interior, que Ele vai renovar as tuas forças espirituais, que Ele vai renovar a tua vida, a tua alma, a tua estrutura. Eu vou estar orando. Pai amado, Rei da Glória, eu peço neste momento, Senhor, oh amado Espírito Santo, venha curar agora, meu Deus, essas vidas, esses corações feridos, Senhor. Venha restaurar neste momento, meu Pai, essas vidas que têm entrado na tua presença, Senhor, muitas das vezes sem força, que não têm aguentado mais a peleja, que não têm aguentado mais a luta, que têm sido machucadas por palavras, que palavras feriram corações delas, meu Deus, e muitas das vezes elas têm pensado em abandonar o barco, têm pensado em divorciar, em separação, mas que nesta tarde, porque elas não têm tido o valor que elas queriam ter pelo marido, o marido tem maltratado, tem desfeito delas, não tem valorizado elas, mas eu quero te falar, né, eu quero te pedir nesta tarde, Senhor, renova as forças físicas delas, espirituais neste momento. Amado Espírito Santo, renova agora. Vai derramando a tua água viva dentro desse interior, do interior de cada uma dessas mulheres, desses homens que estão aqui nesta tarde, Pai. Faça jorrar a água viva de cada um desses interiores, Senhor. Meu Deus, restaura as forças, restaura o vigor espiritual. Meu Deus, fortaleça cada vida. Meu Deus, que elas saiam daqui, Deus, sendo tocadas por Ti neste momento. Que o poder do Teu Espírito Santo, Senhor,